Pessoal, o Carlos Lupe finalmente ele caiu, né? Ele pediu para sair do governo, que é uma questão de praxe, que é muito mais elegante do que o governo pegar e demiti-lo, né? Então ele combinou lá com o governo que ele pediu para sair, pediu para ser exonerado e saiu. Só que o problema, pessoal, é que o Lula colocou no lugar dele o número 2 do Ministério do INSS. Era o número 2 do Carlos Lupe. É o deputado Volney Queiroz. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, ou se o W aqui tem o som de V. Não sei se é Volney ou Volney. Eu vou falar Volney, tá? Porque geralmente nomes com W no Brasil, geralmente tem som de V. Ele é um deputado federal por Pernambuco. Ele estava ocupando a pasta número 2 do INSS, né? Sendo o número 2 depois do Carlos Lippe. Também é do PDT, que nem do Carlos Lippe, e vai ficar no lugar dele. Pessoal, é difícil, viu? Às vezes a gente tenta defender o governo aqui no canal, mas tem vezes que é meio complicado, vocês não acham? Esse cara é do mesmo partido do Luppe, ocupava o mesmo trabalho que o Luppe, só que ele era o número 2, e ele também participou daquelas mesmas reuniões em que eles sabiam do esquema lá do INSS e não fizeram nada. E mesmo assim o Lula colocou ele no lugar do Luppe. Pessoal, isso é o mesmo que trocar 6 por meia dúzia, pessoal. Sabe, não tem lógica alguma. O Lula tirar um e colocar outro, sendo que os dois já tiveram escândalos envolvendo corrupção. Não sei se vocês sabem, o Carlos Luppe, ele já foi ministro do PT, acho que foi na época da Dilma, e a Dilma demitiu ele por corrupção. Ele estava envolvido em escândalo de corrupção. Aí o que o Lula faz? O Lula assume a presidência de novo, ele assume lá com uma frente ampla que ajudou ele a ganhar, incluindo o PDT, sendo que o PDT está meio dividido, né? Aí para corresponder e fazer um governo amplo, ele dá um cargo para um cara indicado pelo PDT, que já tinha sido afastado no governo do PT por corrupção. Já foi um erro. Esse cara coloca um presidente do INSS que é afastado por corrupção, ou seja, por estar supostamente envolvido em corrupção. Aí ele coloca aquele outro lá, que é o Stefanuto, né? Stefanuto, que também agora acabou de ser afastado por causa desse escândalo de corrupção. Aí o Lula finalmente tira o ministro, que indicou já 2 pessoas com envolvimento em corrupção, e coloca um outro que também é praticamente a mesma coisa. Pessoal, isso aí é dar munição para a oposição, pessoal. Se assim é melhor o Lula pedir para sair, então. Pede para sair, Lula. Entrega aí a faixa, sai, porque o governo do PT já passou por um desgaste como nunca houve na história do Brasil. O Lula ficou com pecha de ladrão até hoje. Até hoje vem bolsonarista aqui no meu canal falar que o Lula é ladrão. Lula é ladrão, Lula roubou o Brasil todo. Eles nem sabem dizer o que o Lula roubou, mas eles acreditam que o Lula é ladrão. Por causa disso, a imagem do governo do PT, do Lula, ficou muito abalada no Brasil. Foi um milagre o Lula ter conseguido ganhar do Bolsonaro, ainda mais com o Bolsonaro roubando as eleições. Aí chega lá o Lula, em vez de colocar pessoas mais comprometidas, com honestidade, com uma eficiência maior, ele coloca umas pessoas que não tem nada a ver, pessoal. Esse cara é o Luppe mesmo. Independente do escândalo de corrupção, até porque o Luppe não é acusado de corrupção, tá? Só para deixar claro. O crime dele, no caso, foi a omissão, que ele soube desde junho de 2023 e ele não fez nada. Então ele praticamente prevaricou e ele se omitiu. Se ele tivesse falado em junho esse escândalo, não tinha respingado tanto no Lula, porque foi em 2023 e 24 que teve o maior número daqueles roubos de velhinhos. Então se ele tivesse falado logo no começo, teria acabado isso, teria evitado isso. Mas ele resolveu ficar omisso, foi incompetente, tanto que ele admitiu numa entrevista que ele sabia. E por que não fez nada, Carlos Luppe? Complicado, né? E aí o que acontece, pessoal? Agora ele vai colocar um outro cara que parece que é mais do mesmo. Vão aumentar mais ainda aquela testa de ladrão do Lula, tá vendo? Foi só o Lula voltar que voltar a corrupção, fora Lula. Os bolsonaristas já conseguiram assinatura para fazer uma CPI em Brasília. E vocês sabem que a CPI deles vai ser só para culpar o Lula. Não vou nem falar do período Bolsonaro, Temer, nada. O objetivo é só culpar o Lula. Aí o Lula, em vez de colocar uma pessoa diferente, ele coloca o cara que é o número 2, que também é do PDT. Aí não dá, né, pessoal? E o Ciro Gomes, que estava calado até agora, o Ciro Gomes se manifestou e também criticou a indicação desse Volney. Volney, lá para ser o novo ministro do INSS. Porque até o Ciro Gomes, que é do PDT, ele sabe que esse cara aí não vale nada, pessoal. Então pra quê, pessoal? Por que não coloca outro, alguém de outro partido, sei lá? O PDT tinha até ameaçado debandar do governo se ele demitisse o Carlos Luppe. Então tem uma pressãozinha política por trás do PDT, é óbvio. Eles ficam ali pressionando, se você demitir o nosso cara que é do nosso partido, a gente vai sair do governo. E você sabe que o governo precisa de deputados para governar. E tem uma maioria bolsonarista, não é fácil governar um país assim. Mas poxa, indicasse outra pessoa, gente, um outro nome qualquer, um nome mais honesto. Até o Ciro Gomes seria um bom nome. Apesar de eu duvidar que ele aceitaria, né? Que ele tem ressentimento com o Lula. Mas até um Ciro Gomes seria um nome melhor do que um Volney. Sabe? Então é lamentável isso que está acontecendo, porque dá a impressão que o Lula é como se ele quisesse continuar com o esquema de corrupção, porque ele trocou 6 por meia dúzia.
Pelo menos essa é a pecha que vai ficar nele no imaginário popular. Ah, se o Lula quisesse mesmo acabar com a corrupção, ele não colocava um outro cara que é igual o Carlos Lupe para ser ministro do INSS. Esse cara, pra vocês terem uma ideia, ele deve 18 mil reais lá em Pernambuco, que é o estado dele. Não sei que dívida que é, se é multa, o que é, mas ele deve 18 mil reais que ele não pagou até hoje. Ele está querendo que essa multa caduque, sendo que ele tem um patrimônio de 47 milhões. Um cara que tem 47 milhões de reais não pode pagar uma multa de 18 mil. Esse é o cara que vai ser o número 2 aí do governo Lula. E para finalizar, pessoal, só para fechar, matar de vez a hipocrisia dos bolsonaristas, né, que o Lula demitiu o Carlos Lupe. Aí já estão tentando dizer que foi corrupção, um escândalo no governo, não sei o que. Não, o Lupe não foi demitido por corrupção. Ele foi demitido por incompetência, porque ele soube de algo errado e ele se negou a pautar ou informar as autoridades na época, tá? Não foi por corrupção. Mas já que os bolsonaristas acham isso, né, estão tendo esse entendimento, vamos refrescar a memória deles. Vamos refrescar a memória deles, pessoal. O Bolsonaro teve o ministro da Educação preso durante o governo Bolsonaro. Durante o governo. Que o ministro da Educação do Bolsonaro, aquele tal de Ribeiro, ele assumiu a pasta da Educação depois de 2 ministros que caíram, né, que foi o Weintraub e aquele Decotelli. Só que tinha um esquema ali de corrupção que ele tinha que continuar. O esquema era o seguinte: ele só ia destinar verbas do FNDE, que é aquela educação básica, né, a base da educação, para cidades e municípios que um tal de pastor Gilmar autorizasse. Aí sempre tem um pastor no meio, né? Pastor Gilmar. Esse pastor Gilmar, ele chegava para o prefeito e falava assim: ó, você quer a verba do FNDES? Beleza, eu quero uma propina em ouro. Se você me der a propina, você recebe a verba aqui para você investir na educação do município. Se não, não. Então ele compactuava com todos os prefeitos, ele pedia propina. Tanto que vários prefeitos caguetaram ele na época. Porra, o cara quer propina em ouro para liberar uma verba do governo federal para a educação. E esse ministro do Bolsonaro chegou a ser preso. Então, já que é para falar de escândalo de corrupção no ministério, por que não falam desse ministro do Bolsonaro? Que ele chegou a dizer na Polícia Federal que isso foi ordem do Bolsonaro. Ao contrário do Lupe, que não foi preso, não foi afastado por corrupção. Por que não fala desse ministro da Educação que foi afastado por esse esquema de corrupção e que foi ordem do próprio Bolsonaro, segundo ele? Ah, isso eles não falam, né? Ou do escândalo lá das vacinas, né? Que o Bolsonaro queria comprar uma vacina de uma outra empresa, que eles iam ter que negociar $1 por dose de propina. Isso aí eles não falam, né? Agora, o ministro do Lula, que saiu por omissão, não por corrupção. Ah, é o escândalo de corrupção do governo Lula, fora Lula. Pessoal, quem vai votar no Bolsonaro de novo no ano que vem por causa de uma bobagem dessa tem que ser muito trouxa, né? Trouxa ao quadrado. Os ministros do Bolsonaro todos praticavam corrupção, eles não falavam nada. Agora os do Lula não praticam corrupção, mas cometem erros, tá? Que realmente o Lupe cometeu um erro. Ah, o governo Lula é corrupto. Então eu lamento, pessoal. Esse pessoal é trouxa ao quadrado e não vai mudar nunca, tá? E eu lamento também o Lula ter colocado esse cara aí no lugar do Lupe. Vai dar merda, vai dar merda. Podem me xingar nos comentários, principalmente os esquerdistas, vão meter o pau em mim. Mas aguardem o que eu tô falando. Daqui a algum tempo vocês vão ver como eu tinha razão. Isso aí vai dar problema, esse cara aí sucedeu o Lupe, tá? Vamos aguardar. Pessoal, agora eu tenho uma lista de avisos, tá, do canal, tá? Para quando eu faço um novo vídeo, eu coloco nessas listas de aviso, lista de transmissão. Uma é um canal no Telegram e a outra é uma lista de avisos no WhatsApp, tá? O link tá aí na descrição do vídeo, tá? Quem quiser pode participar. Assim, cada vez que um canal envia um vídeo novo, você pelo menos é notificado e fica sabendo quando o canal faz um vídeo novo. Porque até esse sininho aqui do YouTube, quando você configura, muitas vezes ele falha. Tem gente que não sabe que o canal fez um vídeo novo porque não é notificado. Então, se você está gostando dos vídeos, do meu estilo, da minha forma de transmitir informação e educação política e quiser sempre acompanhar, entra na lista de transmissão, tá bom? Mesmo se você não for ver o vídeo, pelo menos você tem o direito de saber que eu envio um novo vídeo. Aí você tem a opção de escolher entre assistir ou não, tá bom? Fiquem à vontade. Aproveite e dê um like aí no vídeo, compartilhe nas redes sociais para as pessoas verem. Comente também que sua opinião é muito importante, tá? O que você acha dessa escolha do Lula, tá? E muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.